Aqui tá bem legal. Josi, seja muito bem-vinda. Fala pra mim se o filtro que eu coloquei tá me deixando assim tremidinha ou se eu tô suave na nave, porque eu tô experimentando filtros. Tá certo? Me conta. Vamos chegando. Esse filtro, por exemplo, eu tô assim rapidinha ou tô falando bem? Como vai, Maria da Penha? Tudo bom, querida? Esse filtro aqui, eu fico assim aceleradinha ou tô de boa? Conta pra mim. Tempos de pandemia, não é, pessoal? Nós precisamos ficar bem, precisamos ter uma aparência agradável, né? Rita, que prazer tê-la aqui. Tô fazendo uma pergunta se esse filtro me deixa falando normal ou se eu tô chacoalhando, tá? Maria Cláudia, seja muito bem-vindas. Rick Paz, já já te chamo. Cássia Souza, que prazer, que alegria. Vamos tomar um café hoje? Essa semana, Cássia? Tomar café, bater papo? Conta pra mim se meu filtro tá me deixando bem ou se eu tô assim aceleradinha, porque pra mim não aparece. Depois, quando eu vou ver a live, ele tá tremido. Muito obrigada. Coraçãozinho na nossa live. Sejam muito bem-vindas. A live dessa semana está maravigold. Fiz uma trilha só de autoajuda do bem. Hoje, autoliderança com o professor Ricardo de Sá, maravilhoso, mestre em liderança positiva. Nós vamos falar em autoliderança positiva. Amanhã nós temos sempre 18h03 para dar um rolê aí no algoritmo, tá? Amanhã vamos falar sobre assessment, transição de carreira e autoanálise do seu perfil comportamental com a ferramenta Workplace Big Five, com a Fátima Ribeiro, top, maravilhosa, querida amiga. Na quarta-feira, nós vamos falar com a Simone, não, errei. Na quarta-feira, com a Cíntia, maravilhosa, sobre empreendedorismo, busca de recolocação, como é que a gente se reinventa, quem perdeu o seu emprego, quem está procurando emprego, quem quer transicionar na carreira, fazer transição, maravilhosa. E na quinta-feira nós temos a linda, fofíssima empreendedora recente, Vanessa Valadão. Ela vai mostrar pra gente o método dela de mentoria para a busca de novas opções de carreira. Então, gente, essa semana tá top. Eu fiz uma caixa nova aqui no meu Instagram, que se chama Lives da Semana. Todo dia eu vou colocar o post da live e vai ter uma caixinha de pergunta, porque sexta-feira vai ter aulão. Tira a dúvida, vai ser comigo mesmo. Nós vamos conversar sobre tudo isso da semana. Suas dúvidas, consultoria na faixa, caos, vamos tomar café. Vai ser papo de amigos na sexta-feira, 18h03, tá bom? Então, por favor, divulguem. Vamos para os recados paroquiais. Quero contar para vocês também que, além dessa novidade com a caixa de pergunta e com a aulão sexta-feira, nosso livro Bora Mudar os Mundos é o meu curso de formação de HRBP, consultor interno de RH, que tem 25 anos de experiência, um livro super bacana, que trabalha perfil, diagnóstico, ciclo de consultoria, tendências no RH, tem 9 pessoas top de mercado, entre elas a Penha, a Jamile, o Ronaldo, o Salim, o Breno, escreveram para mim, a Américo, escreveram aqui, prefácio do super top Robson Santarém, vale a pena. O livro é físico, custa R$ 45, é comigo diretamente, você manda aqui um direct, um WhatsApp, o que seja, e eles agora estão voltados para as ações sociais. Então já tem uma vaquinha online para a paróquia Santo Alberto Magno, para doação de cestas básicas para a população em vulnerabilidade. E a outra vaquinha é para o movimento Desperta OZ, para Osasco, São Paulo, que garante café da manhã e almoço para pessoas em população de rua, que está em parceria com a Bom Prato, garantindo ticketzinho de acesso ao alimento. Bora ajudar? Bora mudar os mundos? Então, ó, recadinho paroquial 2.
Recadinho paroquial 3, já postei aqui na minha bio um curso que eu estou fazendo em parceria com a Vetor Editoras sobre como trabalhar em home office, administração do tempo, das relações, os diferentes papéis na vida, como é que você negocia com o seu povo para não ter divórcio, nem morte pós-pandemia, tá? Então, um montão de iniciativa nova. E amanhã, gente, eu tô 3 vezes no Instagram. 2 horas com a Tieme Yamashita, onde eu vou falar da minha nova profissão, mudadora de mundos. 2 horas, @Tieme Yamashita. Às 5 horas da tarde, vou estar com a minha querida amiga Simone, no @Simone, está aqui também postado, para falar sobre forças de caráter, over e underusing. Maravilhoso, né? E aí, 6h03, eu volto para meu time aqui para receber com muito carinho a Fátima. Bora trabalhar? Vamos embora começar? Vocês já sabem que nesse canal a gente recebe os nossos convidados com beijinhos que são o quê? Coraçãozinho. Taca o dedo no coração que aí o Instagram entende que essa live tá top. Também tem a gaivotinha aqui, ou o triangulinho que você aperta e convida pelo menos 3 a 5 amigos para vir ouvir o mestre Bebê na Fonte com o meu querido professor, mestre, amigo, gente boa pra caramba, Ricardo Sá. Vamos embora chamar ele? Vamos colocar ele para dentro dessa live? Chega de conversa fiada? Amores. Tá faltando trilha musical nessa live, né? Vamos ter que aprender a fazer. Salve, mestre! Namastê! Namastê! Estamos aí. Bora mudar os mundos! Bora mudar os mundos. Você viu o trato que eu dei no make aqui? Na hora que a gente fez o teste pra cá, ó, não tô até bonitinha? Claro! Isso é o poder transformador da energia positiva de te ver. Muito honrada de ter você aqui, viu? Eu tô até nervosa, intimidada de te receber. Eu que fico honrado de estar aqui junto com esse grupo, que eu sei que aí você tem feito muitas lives, eu tenho acompanhado algumas, muito bacanas. Eu acho que nesse momento a gente está precisando disso mesmo. Vamos levantar o astral das pessoas, vamos falar do que a gente pode fazer, né, de atitudes que a gente pode tomar. Eu acho que isso aqui é aqui só tem amigo de qualidade, informação de qualidade, com a minha primeira força de caráter, que é o humor, né? Que não dá para ficar levando tudo muito a sério, não. Então, Luciene e Matias, junto a essas pessoas positivas, todo mundo te saudando. Aqui é assim, prof, querido amigo, eles vão falando, é futrica de cozinha. Então, quando eles vão falando, eu te interrompo para colocar eles na roda também, tá bom? Eu queria começar, como eu sempre pergunto, Ricardo de Sá, quem é você na fila do pão? Passa na nossa cara aí esse currículo Top Master. Então, né? Na verdade, eu sou psicólogo, né? Eu sou psicólogo já há muitos anos, muito focado em organizações. Mas quando me perguntam o que eu sou, eu sei exatamente, com uma palavra só, eu sou professor. É isso que eu gosto, é a coisa que eu mais gosto. E sou professor porque eu gosto e continuo aprendendo a vida inteira. Então, fiz aí um monte de coisas, né? Fui buscar, né, conhecimento, de certa forma, com mestrado, com algumas especializações em psicologia positiva. E hoje eu sou o coordenador da RELAPA, Rede Latino-Americana de Psicologia Positiva Aplicada, que é Isso é bacana. É um conjunto de países. Nós somos aqui Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Equador, Peru, Colômbia, agora entrando República Dominicana, Venezuela, México, e esse grupo de profissionais espalhados aí por todos esses países. O objetivo nosso é exatamente encontrar a cara da psicologia na América Latina. E, com certeza, daqui a alguns anos, trazermos para a América Latina o Congresso da... Essa que é a... Ter você nessa iniciativa, nessa coordenação, com pessoas de altíssimo gabarito, é uma coisa que muito nos honra, né? E do qual nós temos que agradecer, porque com tanta gente boa que tem, você está lá brilhantando, levando o nome também dos brasileiros nesse movimento, né? Conta para nós um pouquinho como é que a gente consegue como é que eu diria, o hall de palestras, como é que a gente fica sabendo para participar da programação? Então, a gente tem um site, né, o relapa.com, que vocês podem entrar lá. Nesse momento, a gente também está fazendo um movimento que chama-se Connection,
Na verdade, é um movimento em que a gente tem, em todos os países da América Latina, algumas iniciativas, como essa que você está fazendo aqui. A gente também tem iniciativas que estão ocorrendo em vários países, com os mesmos objetivos, com o objetivo de trabalhar e cumprir com o nosso papel nesse momento, usando as redes sociais para a gente falar daquilo que é possível fazer e falar do futuro, porque o futuro é logo ali. Então, quem quiser, é só entrar lá no relapa.com. Também, se por acaso tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail para mim, pode contactar através do Face, sempre Rick Paz, @RickPaz, no meu Instagram, mas pode me contatar através do Face, do LinkedIn, das redes sociais. Eu terei o maior prazer, assim como tenho tido prazer de esclarecer isso e trazer pessoas, né, para esse movimento. Né? O próximo encontro... Ô, Ricardo, esse seu Instagram, ele não é business, não. Não tem aquele Linktree para entrar nos grupinhos, não, né? Não, não, não. Ainda não. A gente vai fazer isso em breve. Vou te pegar aqui que eu vou te dar umas dicas desses negócios que a gente vai mostrar para esse pessoal que os Maturity também dominam as redes sociais. Não é? Vamos embora falar do nosso tema. Meu amigo, conta para mim. Tal de liderança positiva. É de comer, é de beber, é gerente simpático, é distribuir elogio. O que é esse negócio aí? Então, Quais são os fundamentos da liderança positiva? a primeira coisa muito interessante é que, se você perguntar a qualquer líder, ele vai dizer: não, isso eu já faço, eu sou um líder positivo, eu sou um cara que estou sempre com o meu pessoal, eu sou comunicativo. E as pessoas têm uma visão meio glamourizada do que é liderança positiva, porque uma coisa é ali o blá blá blá. Outra coisa é como é que as atitudes, né? Que atitudes que o sujeito tem que demonstram que de fato essa liderança é uma liderança positiva. Eu tenho estudado muito a questão da tipologia das sociedades, né? Que é um assunto mais da sociologia, mas a gente tem trabalhado muito nesse conceito. Então, existem sociedades que são mais contratuais e sociedades que são mais emocionais, como as sociedades latinas, né? Então, nós já somos muito emocionais, né? Nesse momento. Qual é o maior sofrimento nosso? Porque nós abraçamos, nós gostamos de... Né? Nós somos táteis, né? Nós somos um povo muito emocional, né? Uhum. Bom, mas... E desse jeito que a pandemia, o isolamento social afeta muito a gente, né? Porque essa falta de contato social, de pegar, de beijar, de abraçar, de estar junto, né? Para as sociedades emocionais, faz mais parte da cultura, né? Exato. Nesse momento, para nós, é um diferencial enorme, né? A filha do meu sobrinho, né? Meu sobrinho passa na casa da minha irmã, a avó, e aí ela dá adeus e ela diz assim: olha, eu quero abraçar a vovó, eu não tenho doença nenhuma, não. Eu vou lá abraçar a vovó, sim. Quer dizer, para a própria criança que não está entendendo nada, né? Mas uma coisa que para ela é muito importante: contato, afeto. E no mundo do trabalho também. Mas nem sempre é assim que as empresas se comportam. Né? Às vezes, uma empresa que tem valores lindos, que tem aquele quadro de valores, uma empresa que você chega lá e sei que você atende a muitas empresas também, né, Lucimar? Atende, e aí a gente chega lá e ajuda, às vezes, a montar a estratégia da empresa, etc. Mas mais do que ajudar a montar aquilo, tem que funcionar, tem que ser verdadeiro, né? Então, eu vou te dar um exemplo muito concreto de um colega que trabalha numa empresa, enfim, e entrou em home office, foi trabalhar em casa. Então, começou a trabalhar em casa e tal, e de repente a empresa disse assim: olha, o chefe dele: eu preciso que você venha aqui na empresa, porque nós vamos trocar o seu laptop, que está desatualizado, por um laptop melhor. E aí ele foi. E quando chegou lá, na empresa, ele está sendo convocado, na verdade, por o processo demissional dele. Então, você imagina o impacto da pessoa. E aí o cara falou: olha, eu de fato não sabia como fazer isso. E aí eu acabei te chamando aqui, enfim, eu não tinha... Você é um cara, para mim, excelente, é um cara que é o nosso maior colaborador, e é assim que essa empresa trata o pessoal dela, são colaboradores.
E ele veio conversar comigo, muito abalado com essa situação toda e tal. E a primeira coisa que nós fizemos foi o seguinte, né? Eu falei, olha, vamos olhar para essa empresa e, primeiro, vamos olhar os valores dessa empresa. Que valores que ela tem? Uhum. Uhum. Ele começou a ver os valores. Um dos valores era pessoas. Aí eu falei, olha, eu acho o seguinte, eu acho que então nós vamos começar a inverter a coisa, né? E nós estamos falando aqui de como é que a gente faz a liderança positiva na vida da gente nesse momento. Falei, então você tem que começar a pensar o seguinte, será que essa empresa realmente te merece? Pois é. Ô, Ricardo, desculpa te interromper. A Luciene Matias, você conhece? Tá falando aqui que adora a sua energia, que você é top, tá falando aqui que você é o cara, como se a gente já não soubesse, né? Obrigada, Luciene, seja bem-vindo. Convidados do Ricardo são muito bem-vindos. A gente tá com o dedo aqui no coraçãozinho, porque subir no coração na live o termômetro de que tá boa e é o beijinho que você me dá de feedback, já que nós somos uma sociedade emocional e eu sou carente, obviamente, né? Manda beijo pra mim aí. Aí quer dizer, tendo sociedades mais emocionais, esse tipo de atitude é totalmente antagônica ao valor que está sendo pregado. Se a gente fosse levantar caso trágico aqui, meu filho, eu vou ter uma meia dúzia. Ainda ontem eu fui surpreendida nas redes sociais com uma pessoa me elogiando, mostrando um certificado de uma formação, de um webinário que eu dei para ela sobre psicologia positiva e que tinha sido maravilhoso. E eu olhei e falei, eu não fiz esse webinário. Aí, sutilmente, fui lá procurar. Bom, a empresa dela pegou material gratuito no canal do YouTube, nas plataformas parceiras que eu gravei o webinário para os parceiros, ofereceu aqueles cursos, aqueles webinários gratuitos para as suas equipes e deu um certificado em nome da equipe, como se a empresa tivesse qualificado as pessoas, sem sequer citar o nome da fonte, seja a profissional ou seja o parceiro que colocou. Então, gente, assim, com esses valores que são só quadro na parede, a gente vai ter 1 milhão de casos, né? Eu queria, Ricardo, que você falasse para mim um pouquinho, sem te interromper, mas já interrompendo, a base científica da liderança positiva, autores ou pilares, rapidamente, para a gente poder usar a liderança para a nossa vida. Porque nem todo mundo aqui é líder, nem todo mundo nesse momento tem equipe, mas nós temos a nossa própria vida e as nossas famílias, né? Então eu sou líder da minha família, sou líder do meu grupo de amigos, não necessariamente chefe, né? Você pode me ajudar com isso? Claro que sim, claro que sim. Mas fechando aqui o caso do lá, que tinha sido demitido, então nós começamos a conversar e eu falei, olha, a primeira coisa que você tem que... Vamos voltar a dizer, mas a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, é o que você tem, não é o que lhe tiraram. Você tem e que você vai continuar tendo, as suas habilidades, os seus conhecimentos, isso é o que você tem. Então a primeira coisa que você tem que pensar é isso. Depois, pensar, claro, se você tem uma reserva, se não tem uma reserva, se você não tem, você vai precisar de alguma coisa mais imediata, se você tem uma reserva, vai dar para você repensar. E vai dar, inclusive, para você repensar se você gostaria de voltar para essa empresa, porque o mercado pode retornar e essa empresa pode retornar, e daqui a pouco ela pode precisar de você, porque eu tenho insistido com alguns empregadores. Olha, não adianta demitir, porque o custo de treinamento de um empregado é muito alto. Então, procure ver de que forma que você pode administrar. E quando a pandemia acabar, você vai ter que dar uma largada de Ferrari e não de Jabuti, né? Você tem que correr muito. Então, se você tiver um time desalinhado, mal treinado, desmotivado, todo esfarrapado, você não vai conseguir fazer a virada que você precisa, né? Então, aproveita que está na pandemia e vai treinando seu povo, vai qualificando, vai... A gente falou muito sobre isso na etapa de planejamento. Às vezes você já está pagando o salário, bota o povo em treinamento, desintoca os projetos, faz squad de discussão de novas possibilidades, né? Exatamente, porque quando voltar o mercado a toda força, e você for buscar esses camaradas de novo no mercado, eles já vão estar recolocados em outras empresas. E vão dizer, olha, ou então estão magoados com você, não querem mais trabalhar para você, né? Não me interessa uma empresa que tem como valor pessoas, mas no primeiro momento que ela lida com uma crise, a primeira coisa que ela pensa em demitir e ponto final. Bom, então... Ricardo, isso aí que você está falando é muito bonito, porque eu vejo muita gente destroçada porque perdeu um emprego. Gente, você teve um evento, você não deixou de ser quem você é.
A adversidade, o fracasso, ele é um evento. E ninguém que cresce e é bem-sucedido pode não ter passado por um fracasso, né? Quem de nós chegou aqui com os cabelos brancos, né, Ricardo, sem ter passado adversidades, fracassos, mas isso não me define. Eu só perdi um trabalho, eu não perdi minha qualificação, eu não perdi minha motivação, eu não perdi meu capital intelectual, né? Pode ser que eu esteja sem dinheiro, mas eu tenho recursos intelectuais para ir buscar outras alternativas, não é verdade? A gente tem que olhar para o que dá e não para o que perdeu, né? Perfeito, é exatamente isso. Então, olha só, voltando a essa questão da liderança positiva. Então, a gente tem alguns parâmetros na liderança positiva que a gente traz para a nossa vida. Acho que o primeiro parâmetro numa sociedade emocional é a questão da comunicação. A gente, na verdade, tem que aprender a se comunicar, aprender a falar para a gente mesmo algumas coisas, né? Então, esse é um primeiro pilar da liderança positiva, é a comunicação positiva. E a Simone está falando, o líder virou meio terapeuta e é o momento de praticar feedback, feed forward, né? Aquilo tudo que você já treinou 500 vezes, mas não pratica, até para tua família, né? Para teus filhos, para teu companheiro, tua companheira, né? Não, e inclusive, você vê, por exemplo, com aquele rapaz o tempo inteiro, não soube, naquele momento, dizer para ele, olha só, chama o cara para trocar o equipamento e, na verdade, é para ser demitido. Então, quer dizer, que formação que esse líder tem, não é? Então, coisa numa sociedade emocional é comunicação e, principalmente, uma outra coisa, os relacionamentos. Qual é a rede que você fez? Qual é a rede que você construiu nesse tempo? Essa rede, o mundo daqui para frente vai ser diferente. Nós estamos vivendo, né, de fato, o que a gente está vivendo é um marco, né, em termos né, de história, é um marco histórico. E esse marco histórico... E você sabe... Desculpa te interromper. É que dá delay, eu penso que você fez a pausa, te atropelo. Perdão, tá? Pode concluir tua fala, que depois eu faço comentário. Não, sim. Então, e nós estamos, na verdade, vivendo um momento histórico que vai fazer muita diferença daqui para frente. Então, quando eu falo em relacionamentos, em rede, porque daqui para frente a economia vai ser a economia solidária. Cada vez mais... Pronto. Isso que eu queria te falar. Eu sempre fui de natureza networker. Eu nem sabia que tinha esse nome, mas assim, eu adoro juntar o Lé com o Cré. Eu gosto de fazer evento de café, de happy hour, de botar gente que eu acho que dá liga, sabe? Eu penso assim, pô, Ricardo deveria conhecer o Robson Santarém, já conhece, né? Eu acho que eles têm tudo a ver, vou apresentar um pro outro. Eu tenho desde pequena essa ideia, tanto que agora, quarta e quinta-feira, vai ter o webinar de consultores, que a gente vai ver o que rola lá. Acho que eu te chamei para esse grupo, chamei, Ricardo? Tá lá. Isso, a gente vai fazer o webinário, eu sou dessas. E hoje uma menina me ligou falando, ai Lu, preciso de uma ajuda tal. Eu falei, eu tenho duas pessoas para te apresentar, é a Joaninha e a Maricotinha, que elas são os caras desse negócio. Aí a pessoa falou assim para mim, uma profissional, mas eu tenho vergonha de entrar em contato para pedir ajuda. Eu falei, amor, o novo normal é esse. Então eu tô no LinkedIn, eu vou olhando pessoas que têm perfil complementar ou que fazem coisas que eu quero aprender, que eu quero entender, e eu mando lá uma mensaginha, falo, oi, tudo bem? Olha, vi o seu perfil, isso assim que você tem, vamos marcar um café virtual, vamos fazer um Zoom, vamos bater um papo. Então essa rede de apoio, ela faz parte da resiliência e faz parte do nosso colchão emocional da felicidade, né, Ricardo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida, Luzimar. E essa rede de apoio, essa rede de relacionamentos, né, e relacionamentos, quando a gente trata de psicologia positiva, é um dos pontos lá do PERMA. Pilares. Sim. Então, quando a gente fala em relacionamentos, no momento de crise como esse, é que a gente percebe a importância dos relacionamentos. A importância de como é que a gente trabalha com esses relacionamentos. Porque as pessoas que nesse momento podem estar conosco fazem uma diferença enorme. As pessoas que de fato vão nos apoiar nesse momento não são as pessoas que vão surgir agora, são as pessoas que a gente construiu ao longo da nossa história. Porque daqui para frente, cada vez mais, o mundo vai estar em redes. A rede é só E eu até brinco assim, não funciona mais você ficar sentado em casa mandando currículo,
Não é assim mais que se arranja nem emprego, nem consultoria. Você tem que estar nas redes, você tem que conversar, você tem que dar conteúdo, se mostrar, oferecer o que você tem. No outro dia, uma moça também, eu fiz um contato e a gente combinou uma reunião para co-criar um produto. E aí, quando a gente começou, eu não a conhecia, quando a gente começou a conversar, eu falei, olha, eu faço assim, eu faço assim. Na hora que eu falei, o que que tu faz? Ela, mas meu conteúdo, sabe a pessoa que começa a achar que você quer pegar o que é dela? Eu falei, então, amiga, deixa eu te falar um negócio. Clicou na Wi-Fi errada. Porque eu posso te dar tudo, que eu posso pegar meu livro e te dar. O que que tu vai fazer com ele se você não sabe? Você escreve outro? Eu escrevo. Porque eu sei, é a minha experiência. Então, você pode pegar o que está escrito aqui e usar. Mas quem escreveu fui eu, porque isso é fruto do meu trabalho, bom ou ruim. Então, as pessoas elas têm que mudar essa mentalidade, né, da escassez, do segura a informação, do se eu der vão me tomar, o outro pode ser mais brilhante que eu. Cara, é o momento de você dar palco. Tá aí as lives dos grandes atores, né? Tá aí Ivete Sangalo cantando para você de graça, Sandy Júnior e tantos outros, né? Então, essa rede, essa mentalidade de que é tudo meu ou que vai faltar, por isso eu não posso dar, atrapalha essa conexão. É isso, Ricardo? Exatamente, é exatamente isso. E aí, quando se trata de liderança positiva, e nesse momento tem um monte de gente perdendo emprego, e aí, de onde que eu parto? Qual é o primeiro passo que eu dou? O que seria fazer liderança positiva na minha vida? Então, eu tenho trabalhado muito com uma coisa que eu chamo de chave. Chave começa pelo chá que a gente já conhece, que são conhecimentos, habilidades, atitudes que faz com que a gente tenha competências. Mas essas competências a gente só sabe que tem quando é demandado, né? Aham. Agora, além do chá, tem uma outra coisa que é muito importante, que são os valores. Quais são os meus valores? Que é o V do chave. E o E do chave, que é a estrutura. O que eu tenho? Porque dependendo do que eu tenho, eu vou reagir de uma forma ou de outra. Pode ser que eu não tenha nada, mas eu vou reagir. E aí eu tenho falado, por exemplo, um pouco, quando a gente olha para o individual, a gente também tem que olhar para o organizacional. Como é que as organizações, né, porque a gente tem pessoa física e pessoa jurídica, como é que as pessoas jurídicas às vezes estão se organizando? A gente está vendo um exemplo aí em São Paulo de uma comunidade que é Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo. Como é que eles fizeram? Olha, nós não temos nada, mas temos sim. Nós temos as pessoas. Imediatamente eles se organizaram e eles vão ser parâmetro, inclusive, para algumas empresas. Eles organizaram, criaram 420 presidentes de rua, que são mais ou menos pessoas que vão ficar responsáveis por aquelas ruas, saber que se tem alguém naquela rua com Covid, se tem alguém com sintomas, se tem alguém precisando de comida. Eles criaram uma cozinha, levaram um tanto de gente, de cozinheiros lá da comunidade que estavam desempregados, gente, garçom que não sabia o que fazer, foi todo mundo. Eles estão, todos os dias, são 200, mas em torno de 1.300 quentinhas distribuem em toda a comunidade. Fizeram também, Ricardo, o movimento da violência doméstica, ou coloque uma peça branca na sua janela. Então, fica alerta aí que esse movimento, você passou por uma rua, tem um pano branco, uma coisa branca pendurada na porta, já busca uma rede de apoio, porque ali é provável que tenha ou doentes, ou violência doméstica, ou necessidade, tá? Então, olha que legal, me lembra até o cristianismo primitivo, né? Quando os cristãos faziam o peixe, né? O desenho do peixe no chão, para se comunicarem, já que sofriam perseguição, e um quando viu o outro desenhando peixe, já sabia que era daquilo, como o aperto de mão do maçom, né? Muito legal. Então, essa solidariedade, essa rede de apoio, eu não vou vencer sozinha, o que eu tenho soma com o que você tem. Eu trabalho para 2 coletivos de amparo social, que eu acabei de comentar, a paróquia Santo Alberto Magno, nem sou católica, mas a gente está mapeando os vulneráveis do bairro, e também o Desperta OZ, com pessoas de rua, pessoas em situação de rua. Então é assim, cara, é hora, eu tenho pouco, eu também fui impactada, eu também tô sem renda, né? Também tô precisando aí, vamos por sinal comprar meu curso aí para dar uma força, né? Meu livro também. Mas, cara, eu não tenho tão menos que eu não possa ajudar, né? Ajudar com um pão, ajudar com uma vaquinha. A vaquinha eletrônica você pode dar R$3, você não tem 10, dá 3, você pode dar 100, dá 100. Nós precisamos desse colchão
de experiências positivas, porque isso traz psicap pra gente, que é, né, capital emocional, psicológico, pra gente poder ter força e viver tudo isso, não é, Ricardo? E aí, quando você falou em capital psicológico, a gente está falando de esperança. Mas quando a gente fala de esperança, é a esperança do verbo esperançar, como dizia Paulo Freire. É aquela esperança que te coloca, né? Não é a esperança que te mobiliza de ficar esperando. Eu vou ficar aqui esperando que alguma coisa vai acontecer, alguém vai olhar por mim. Não. É partir. A liderança positiva da sua vida é partir de do que você tem, daquilo que não te tiraram. É isso que aconteceu com você. Tinha um evento, te tiraram um salário, mas não te tiraram os conhecimentos que você tem, não tiraram as habilidades que você tem, e aí o que vai fazer a diferença são as suas atitudes. Como é que você reage diante dessa situação? Gente, coração nessa live, coração nessa live. Eu não nasci consultora, eu levei 50 anos para chegar consultora. Eu posso ser manicure, eu posso ser faxineira e começar novamente, não é isso? Eu posso ser babá, eu posso vender picolé, eu posso vender sanduíche, eu posso fazer faxina, não é? Esse apego ao status, ao padrão de vida é que deixa a gente louca, né? Porque você só pensa daqui para cima, você não pensa que de repente você pode ter que descer 2 degraus para andar mais 5, né? Sim, claro. E aí tem uma coisa assim que é um facilitador. Tem algumas pessoas que também já tiveram essas experiências na vida e neste momento, vão lidar com isso de uma forma mais pacífica. Eu também. Eu sou de família muito humilde. Meu pai era motorista de ônibus e tinha uma banca de mercado e eu ia ajudá-lo a vender laranja na banca do mercado. Então, algumas pessoas que têm essa experiência de vida, que passou por essa questão, no momento de crise como esse, ele vai olhar e vai dizer, olha, caramba, eu tenho muita coisa que eu sei fazer, muitas outras possibilidades. Agora, tem algumas pessoas que talvez tiveram o conforto de ter estudado todo o tempo, de ter se preparado estudando, e tem muito conhecimento, mas às vezes tem uma dificuldade enorme de lidar com coisas práticas, com coisas que às vezes não são tão complicadas, mas tem dificuldade de lidar com coisas práticas. Mas muito antes da pandemia, a gente já vinha vendo algumas pessoas, por exemplo, né, quando houve o boom aí dessa coisa de truck, né, de food trucks, né? Muita gente abandonando o seu trabalho, vai montar um food truck, vai fazer um amigo meu que assim no impulso, né? Toma decisões no impulso, não vê seu colchão financeiro, não vê se conhece daquele mercado, pega o pouco dinheiro que tem e sai investindo. Isso também é loucura, né, gente? Loucura. Loucura. É isso que eu estou dizendo. Você tem que, nesse momento, você tem que parar, ter cabeça fria para pensar. E nesse momento que a gente está sendo obrigado a ficar em casa, você tem que administrar melhor seu tempo. E uma outra coisa muito importante, Lucimar, é o seguinte. Você, ao acordar de manhã, mesmo que você não tenha nada para fazer, que você esteja desempregado, você tem que planejar seu dia. Você não pode passar o dia de pijama. Você não pode passar... Não pode. Não, você... Olha eu de blazer, de colarzinho. Eu falo, nem que a meta seja varrer o quintal, nem que a meta seja lavar uma roupa, arrumar uma gaveta. Quem não tem um objetivo, a mente fica à deriva. Aí já dizia a vovó, né? Cabeça vazia, oficina do capeta, né? Lógico, lógico. E quanta coisa a gente teve que reaprender. Por exemplo, eu há muito tempo não tinha tempo de arrumar minha casa, de arrumar aqui meus livros, minhas coisas. Aí poxa, caramba, aí você começa a dar valor às pessoas que fazem isso, que vêm, que te ajudam. Porque, sabe, agora, a gente também tem oportunidade. Eu tô tendo a oportunidade de aprender a cozinhar, coisas que eu, sabe, vinha tentando aprender. Então, temos que tornar o tempo que a gente tem um tempo saudável, tornar útil esse tempo e aprender coisas novas. Não podemos ter medo de aprender coisas novas. Esse é um primeiro passo para a gente sair desse momento de crise. Né? Então, olhar para o que você tem de habilidades, olhar para o que você tem, de quais são os seus valores, né? E fazer com que você possa o seguinte, olha, eu quero agora começar a planejar a minha vida, né? Começar a planejar o meu tempo, mas de uma outra forma, a partir de outras bases. Realmente, eu posso ter, digamos assim, um novo recomeço. O que não dá é a gente usar esse momento como às vezes as pessoas usam, e aí eu acho que tem algumas situações complicadas. Algumas pessoas estão passando o dia inteiro na frente da televisão, e o excesso de informação negativa faz com que ela se torne mais negativa ainda, com que ela vá mais para baixo. E o negativo
ele é como um velcro, né? Ele rapidamente cola, parece um velcro. É muito mais fácil de você colar com o negativo do que você colar com o positivo, com as ideias mais saudáveis. Parece que tanto é que o negativo vende, as mídias todas o tempo inteiro falando É. com o número de mortos, não sei o que. Então, eu acho assim que a gente também tem que dosar um pouco a quantidade de informação que a gente vai buscar das mídias sociais, porque o tempo inteiro as mídias sociais estão te bombardeando com a química negativa. Então, isso é uma outra... Ricardo, deixa eu te perguntar. Aqui, ó, o Vaddington tá dizendo que ele tá aqui, tá passando, que você sabe quem é, tá mandando um abraço para você. A Maria Pastoira falou que eu tô te interrompendo, eu peço perdão. Primeiro que eu sou faladeira, segunda que tem delay. Então, o movimento dele tá com um time diferente da voz. Então, quando ele fica sossegado, a voz... então eu interrompo. E, perdão, vou deixar você acabar de falar, porque ela não quer me ouvir, ela quer ouvir você, tá certinho. Tá? Outro ponto, a Penha... a Simone falou, estou desenhando para me ajudar a ter ideias, tá? Momento de aprender coisas novas. A Penha fez uma pergunta aqui, ó. Que Penha, peraí que eu perdi. Ela fala assim, como que a psicologia positiva vai nos ajudar na pós-pandemia? Então, o foco da nossa live é a liderança positiva e eu quero trazer para a nossa vida. Então, o Ricardo está falando de sermos emocionais, está falando da importância dos relacionamentos, da comunicação positiva, das relações positivas, que são 4 eixos que a liderança, a teoria tem do Kim Cameron, né? Isso. Primeiro, comunicação positiva, relações positivas, clima positivo. Vamos falar do clima e depois do significado positivo. Atrapalhei muito? Não, tranquilo, é isso mesmo. Então sobe coração, viu, Maria? Eu aprendo rapidinho aqui, tá bom? Então, assim como, eu estava dizendo, assim como a pessoa jurídica, tem a pessoa física, né? Então, assim como a gente fala no clima para as organizações, a gente fala no clima no nível pessoal, é disso que eu estou falando, o clima no nível pessoal, né? E o que é o clima no nível pessoal? É isso, é você buscar informações que possam ser saudáveis, buscar coisas que você ainda não aprendeu a fazer, né? Eu, por exemplo, gosto de colorir mandalas, então comecei a colorir mandala, comecei a fazer um monte de coisas que eu não estava tendo tempo, porque, claro que eu gosto de ler, mas também tem uma hora que a gente se esgota, que a gente enjoa de ler, a gente vê séries, tem séries super interessantes para se ver, muito. Mas também de qualidade, né? Fazer cursos, estou fazendo um curso também online. Então, quer dizer, a gente, evidentemente, que você vai contrabalançando todas essas coisas. Você vai tendo que contrabalançar. E isso é trabalhar o seu clima. É isso, nesse ponto é que você pode, né, começar a buscar a mudança a partir daí. Mas respondendo a pastora está falando, desculpa, a pastora está falando sobre a arte aliada a esse momento, a Projeto Você está perguntando como usar essa comunicação junto a pessoas ansiosas e depressivas. Essa pode ser uma pergunta que fica lá para o aulão de sexta-feira, que a gente tem mais tempo. Quando a pessoa é ansiosa ou depressiva, nós já não estamos falando mais no estado saudável, precisa de uma intervenção mais especializada. A gente pode dar recursos genéricos aqui. Eu quero só também trazer uma coisa, Henrique, que eu vejo também as pessoas querendo, por exemplo, em 40 dias aprender inglês, em 40 dias ir para o digital. Você também não pode pegar do zero e querer aprender alguma coisa só porque você está em pandemia, porque você vai gerar mais estresse para você. Faz o foco, né? Circunscreve as coisas que têm afinidade contigo, né? Eu, por exemplo, eu posso aprender um pouco mais sobre rede social, mas eu não vou virar uma youtuber, né? Uma influencer. Precisa de uma curva. Esses caras estão aí na minha frente 5, 6 anos, né? Sim. Eu posso melhorar meu inglês, mas eu não vou virar fluente, porque senão eu coloco mais pressão de realização do que a gente já está. Estamos em isolamento, estamos vendo morto, estamos vendo notícia ruim, estamos sem hábitos, sem nosso colchão de hábitos. Então, calma, né? Calma também. Como é que você vê isso? Então, esse é um dos pontos, né, que a gente vem aqui nessa mesma linha de raciocínio. Mas, voltando àquela pergunta que a pessoa fez, como é que a psicologia positiva pode nos ajudar nesse momento? Tem uma coisa muito importante, que são as forças de caráter. Você vai ter aí essa semana uma live sobre as forças de caráter. O que são as forças? Amanhã. Elas são recursos
E aí, quem nunca não conhece, procure estar aí na live. Né? Também nós estamos fazendo alguns trabalhos lá nesse Connection Relapa, voltado para essa questão das forças de caráter, que é exatamente a gente entender o seguinte: quais os recursos que você tem que às vezes você não conhece. Esses são outros recursos. As forças são recursos tão importantes quanto os valores, quanto as habilidades, os conhecimentos, né? Esse conjunto de competências. Então, aí entra o aspecto da psicologia positiva. Como é que a psicologia positiva pode me ajudar? Pode te ajudar mapeando as suas forças, te ajudando a entender essas forças, porque não basta só mapear, é você entender qual é a sua força de assinatura, como é que se combinam essas forças, quais são suas forças de situação, como é que você reage diante de algumas coisas que são imprevisíveis. Então, tudo isso faz parte desse conjunto de ações que a gente pode ter neste momento para fazer com que a gente tome a liderança positiva. Faça o seguinte: olha, quantas vezes eu coloco as minhas competências a serviço da empresa? Agora vou colocar essas minhas competências a meu serviço, a serviço da minha vida. Então, Até aquilo que você porque... falou... agora é o momento da gente descobrir coisas novas. A gente pode descobrir, por exemplo, que existem inúmeros aplicativos gratuitos com relação ao inglês, que você pode até começar a aprender inglês gratuitamente, depois você passa para um outro, digamos, um outro patamar, mas existem inúmeras coisas. E nesse momento, o que a gente tem que transformar, a gente tem que mudar, é sair do parâmetro de isolamento social para a inclusão digital. Né? Essa é a primeira coisa. Depois vamos começar a pensar o seguinte: vamos começar a pensar o que vai ser o futuro daqui para frente. Que profissões que vão ser requisitadas daqui para frente, profissões novas. Já tem uma profissão aí muito conhecida, que todo mundo fala, que é o walker talker, que são pessoas que vão ser pagas simplesmente para sentar e te ouvir. Pessoas que vão ser pagas para conversar com você. Isso vai ser uma profissão, e cada vez mais a solidão está nos jogando nesse lugar da necessidade de falar. Cada vez mais, numa sociedade emocional como a nossa, a gente vai ter necessidade de conversar com o outro, de trocar ideias, de fazer com que, com que toda a nossa energia possa fluir. Então, gente, olha só, Ricardo, a primeira coisa é pensar nessas possibilidades. Sim, Lucimar. Inclusive, a própria Maria estava comentando da meditação, do mindfulness, do respirar, claro, da apreciação da beleza, do savoring, que nós falamos dentro do PERMA, né? Pessoas ansiosas, pessoas depressivas, elas também precisam aprender a acalmar o pensamento, porque o pensamento gera o estado emocional. Com o que você se nutre e o que você gera. Ficar prestando atenção no tipo de pensamento que você tem. Se eu fico pensando que vai dar ruim, que a gente vai morrer à míngua, que vai virar o Walking Dead, que o mundo vai se acabar, eu vou gerar em mim um estado emocional que obviamente vai inibir todas as minhas forças. Eu vou fazer um underusing dessas forças, eu não vou conseguir enxergar. Então, gente, o controle do pensamento no sentido não de que eu vou não pensar, mas aonde eu vou dar foco, né? Olha, Rick, você não acredita, falta 15 minutos. E eu queria que a gente comentasse um pouquinho, se for possível, o significado positivo, que é o quarto pilar, né? É o quarto pilar. Então, vamos para o significado positivo. O significado é algo muito importante nesse momento, se você vai recomeçar, se você quer começar a trabalhar, né, com alguma coisa nova. E aí eu lembro que tem um conto muito famoso, que é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, né? Que aí a Alice chega no determinado momento que ela está numa encruzilhada e ela pergunta o gato aqui: olha, eu tenho aqui vários lá, para onde é que eu vou? E aí o gato diz para ela assim: olha, para onde que você quer ir? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E aí é o significado, né? É a gente começar a olhar para a nossa vida, e é por isso que eu tenho insistido que o que vai ser muito prevalente daqui para frente vai ser a economia solidária. Vai ser o que eu tenho para dividir com o outro. Como é que nós podemos dividir o que a gente sabe, porque é isso que vai fazer a gente crescer. Esse movimento que você está fazendo, Lucimar, de juntar pessoas, não podemos nos tratar mais como concorrentes. A gente até aqui, muitas vezes, tratava de uma forma errada, isso que você está falando. Não, não é isso. Quando você se junta, quando você divide, você compartilha, você cresce, você se torna maior, você se torna melhor. A impressão que a gente tinha até um determinado momento,
nas próprias organizações, as pessoas tinham um determinado conhecimento e faziam desse conhecimento poder. E diziam assim, eu não posso dividir o que eu sei, porque se eu dividir o que eu sei, alguém vai querer o meu lugar. Agora nós estamos entrando num outro paradigma completamente diferente. Nós estamos vivendo, essa pandemia vai ser um marco civilizatório. Um marco civilizatório que vai mudar a nossa forma de ser. As empresas vão precisar mudar a forma de ser. Quais são as empresas que melhoraram a sua imagem? Aquelas que não demitiram e que, muito pelo contrário, como a gente sabe que tem algumas aí, com a Magazine Luiza, que é um exemplo, ela, além de não demitir, ela Inclusive, Ricardo, estava tendo agora no YouTube um encontro, uma live, onde estava a Luísa Trajano e estava a Ana Fontes, as duas dos dois maiores grupos de mulheres empreendedoras do Brasil, que aparentemente eram rivais. Nunca estão ali se somando, né? E uma coisa também, só para trazer o significado, é você também mostrar quem você quer ser lembrado no pós-pandemia. Porque às vezes o exemplo que você está dando em casa, para os seus pais, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus vizinhos, né? Você está mostrando o seu melhor, você está fazendo com que as pessoas em volta de você tenham esse clima positivo, otimismo, esperança. Hoje uma professora ligou para mim e falou, Lu, o que eu vou fazer? Eu tenho que dar conteúdo para os meus alunos. Eu falei, cara, se diverte. Eles são crianças do ensino fundamental 1, eles não vão ficar lembrando da aula de matemática, eles vão lembrar da experiência que eles tiveram com você, eles vão ter tempo para aprender conteúdo, seus filhos vão ter tempo de aprender conteúdo, né? A gente precisa agora viver experiências positivas, porque quando passar 10 anos, o que nós vamos lembrar da pandemia, né? Sem querer interromper, devolvendo a palavra para você. Essa é uma pergunta muito interessante. Se você quer descobrir o significado da sua vida, se você quer descobrir o propósito, o que é importante, faça essa pergunta. O que eu quero deixar como legado? Não é? O que eu quero deixar como rastro? Então, isso é que vai fazer a diferença. Então, no momento em que a crise passar, que a pandemia passar, porque, na verdade, eu sei que tem muita gente preocupada com a economia, mas olha só, nós já tivemos muitas crises, muitas pandemias, e depois das pandemias, depois das guerras, a economia se recuperou, a economia se refez, e a economia vai se refazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter calma nesse momento, né? Porque calma. Não adianta. Serenidade, né? Serenidade. Exatamente. Então, vamos ter calma para poder a gente administrar esse momento, porque a economia vai se recuperar, isso tudo vai passar e vão ser demandadas de você outras posturas. Por isso é preciso pensar no propósito, por isso é preciso pensar no significado. O que eu quero? Olhar lá na frente, para onde eu quero ir. E aí sim eu vou definir o que eu quero fazer. E talvez, no momento em que uma empresa vier me buscar no mercado, eu vou dizer assim, agora é diferente. Eu é que quero ver se eu quero trabalhar nessa empresa. É muito diferente, né? Talvez a mesma empresa que te demitiu vai te convidar lá na frente. E no momento que ela te convidar, você vai inverter, você vai dizer, agora quem quer saber quais são os valores e quem quer saber o que essa empresa prega sou eu. Porque o João está aqui comentando... o João está aqui comentando, João Paulo, JPF, que o legado é diferente da herança. O líder positivo deixa legado e não herança. Ele também comentou que ele quer se reinventar. Eu costumo dizer que eu não quero me reinventar, eu quero uma melhoria contínua. Porque me reinventar é como se eu me desmontasse inteira e refizesse, mas eu gosto de muita coisa que eu tenho. Eu gosto da história que eu construí, eu gosto das minhas rugas, das minhas cicatrizes, não gosto só delas, mas gosto delas. Então eu acho que a gente também tem que pensar que não é para jogar fora e começar de novo. É ressignificar, é olhar de novo para aquilo, potencializando o que você quer e deixando de lado aquilo que te fez mal, que não faz mais sentido, abandonando suas bagagens inúteis, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo, João Paulo. A gente tem que juntar legado com propósito, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que fazer isso. Essa pergunta ela é muito importante. Ela é muito importante. Saber para onde eu quero ir e o que é importante para saber o que eu vou deixar, né? Então, isso é que faz com que a gente entenda que a solidariedade vai ser o que vai reger, pós-pandemia, esse mercado. A gente está vivendo um marco civilizatório, sim, e daqui para frente as empresas que vão crescer vão ser as que vão ser mais solidárias.
Tem um psicólogo holandês, o Rutger Bregman, que ele escreveu esse livro, Utopia para Realistas, e ele já falava, esse livro ele escreveu em 2017, ele já vem estudando isso há um tempo, ele fala numa moeda mundial, um salário mínimo mundial e provavelmente em 15 horas de trabalho semanais. E aí, quando ele escreveu isso, muita gente dizia assim, mas isso é um absurdo, porque ele é um cientista, o livro é cheio de referências e pesquisas. Algumas pessoas diziam, mas esse cara é um louco. Neste momento, na Holanda, tem um grupo de empresários que já está estudando isso, implementar uma coisa muito parecida. Então, lá, se apoiando nas ideias desse... E você sabe que eu também li daqueles que a gente provavelmente vai ter alugar partes de robô que trabalham, né? E receber o capital, né? Assim como hoje você já compra pedaço de um shopping center através de fundos imobiliários, eu acho que nós também vamos comprar fundos robóticos, que são os trabalhadores braçais robô, e a gente recebe a remuneração pelo aquilo que os robôs estão realizando. Mas aí já é papo para uma outra viagem. Meu amado, Claro. Tá faltando pouco minuto para a gente terminar. Eu quero deixar as mensagens finais para você. Primeiro, já fazendo aqui o meu enorme agradecimento. Foi uma honra e um prazer estar aqui. Eu sei do seu tempo, das suas responsabilidades, então estou muito honrada que você está aqui. Obrigado por trazer essa galera maravilhosa. Espero que elas gostem e fiquem. Espero que vocês que chegaram também tenham tido o melhor do professor, que eu não tenha atrapalhado muito. Se gostaram, taca o dedinho aí no coração para a live ficar bacana, né? Eu salvo essa live e ela sobe para o meu canal no YouTube, tá? Lucimar Delaroli. Lá tem playlists, estudos de livro da psicologia positiva e tem uma playlist chamada Papo na Pandemia. Já são quase 20 lives desde que a pandemia começou. De segunda a quinta, todos os dias eu tenho uma pessoa bacana, assim como o Ricardo aqui. Então, já minha gratidão. Vamos deixar as mensagens finais, professor. O que você sugere para essas pessoas que querem deixar um significado, um clima, uma comunicação e um relacionamento bacana na pandemia? O que você sugere? O que você quer deixar para nós aqui? Eu acho que o que a gente tem, a palavra de ordem, eu acho que é generosidade. Comece a olhar primeiro para aquilo que você sabe fazer e o que você pode dar. E o que você pode distribuir, o que você pode dividir com o outro. Comece a pensar dessa forma. Seja dividir o conhecimento, seja dividir talvez com algum tipo de contribuição financeira, seja dividir com um aporte de algum tipo de atividade que você possa fazer e que possa agregar e melhorar a vida do outro. Então, acho que a palavra daqui para frente vai ser generosidade. O que eu posso fazer para esse mundo se tornar um pouco melhor? Eu acabei de ler que um buraco, né, que havia sido aberto em março, na direção do Ártico, na camada de ozônio, acabou de se fechar completamente. Então, a impressão que eu tenho é que nós estamos passando por um momento de cura. A Terra precisava desse break, né? A gente viu, outro dia recebi um post, né, todo mundo está vendo, as águas dos canais de Veneza voltaram a ter peixes, ter né, uma série de animais. Enfim, e assim a gente está vendo o mundo inteiro, da mesma forma que o mundo está buscando, que a gente está tratando da cura, né, da natureza, a gente também tem que tratar da cura da natureza humana. E para a gente cuidar da natureza humana, o primeiro passo é olhar de uma forma mais generosa, é agradecer o que a gente tem, né? Talvez, né, cada um na sua ordem de fé também, fazer as suas preces, as suas orações, para que tudo isso passe, para que a gente possa, ao final disso, olhar para frente e dizer, olha, o que eu estou deixando para o mundo é realmente algo que vai fazer a diferença. Então, se a gente puder fazer a diferença com a nossa generosidade, com a nossa capacidade de olhar para o outro de uma forma diferente, a nossa capacidade de dar para o outro alguma coisa. E eu fico muito impressionada, né, Rick? Porque todos os pensadores e todas as pessoas esclarecidas, assim como você, estão dando esse recado. E a gente vive esse momento, não estou falando de política, mas de comportamento humano no Brasil tão triste, né? A gente tão dividido, com exemplos que são tão anti-humanistas, porque nós olhamos a vida por um paradigma elitista, branco, escolarizado,
de grandes capitais, a gente esquece que nós somos um continente com realidades muito diversas e que as pessoas ignorantes, elas não precisam de porrada, elas precisam de amor e educação. E eu já falei isso, eu gostaria, se errasse, que eu fosse educada e não excluída. E a gente então tá vendo esse acirramento de raiva, de ódio, de irritação, de agressividade. A gente está ficando muito bruto nas redes sociais, né? Com as pessoas que pensam diferente de nós. A gente não está mais economizando a grosseria, né? Como é que você vê isso, Rick? Eu também acho que a gente está vivendo um momento, como eu disse, né? Eu acho que a gente vai ter um marco civilizatório. A gente está vendo um momento de digamos assim, de muitos extremos, e nenhum extremo é bom. Nenhum extremo é bom, né? Eu acho que a gente precisa, talvez, também olhar para o nosso coração, olhar para as nossas palavras, olhar para o outro e perceber o seguinte: se a gente puder fazer alguma coisa para melhorar o mundo, para mudar o mundo, alguma coisa de bom, que a gente faça. Se não, é isso, que a gente pelo menos se recolha. Não permita, sabe, estar a serviço de alguma coisa que não seja boa. Estar a serviço de alguma coisa que não seja o bem. E agradecer, gratidão cada vez mais. Cada vez que a gente agradece, as coisas boas acontecem também. Então, percebendo, né, Ricardo, que nós somos interconectados, não existe eu sem você, todos estamos dentro da bolinha azul, então o ignorante também sou eu, o bruto também sou eu, o maldoso também sou eu, porque se eu enxergo isso, é porque isso existe em mim, é a minha sombra sendo projetada. E como que a gente cura a sombra? Já dizia Jung, né? Acolhendo para transformar. Então essa é a minha mensagem final, que a gente possa acolher o que nós julgamos para que isso tudo possa ser transmutado, né? É isso aí, meu abraço virtual para todo mundo e físico quando puder. Se Deus quiser. Muito obrigado, gratidão. Vamos fazer depois um segundo capítulo, tá bom? Vamos, com certeza. Manda para mim a agenda da Relapa que eu vou ajudar a divulgar aqui com o meu povo. Ótimo, estaremos aí com muito prazer. Parabéns, gente. Bom descanso para vocês. Beijo. Fiquem bem. Amanhã, 6h03, estamos aí de novo. Tudo Tchau, de bom. prof. Obrigado. Beijo. Tchau.